Bom dia, boa tarde, boa noite. É o Ilquias do canal Ilquias Magal que fala com vocês. Eu falei pra vocês que lá no grupo, né, que ia falar sobre essa situação econômica no mundo. Tô aqui com a matéria do Money Times, com a irmã nossa, ela postou, né? E a matéria diz o seguinte, foi do dia 15, o Credit Suisse entenda a nova crise de um dos mais tradicionais bancos do mundo, né? Esse aí é o banco suíço, tá? Credit Suisse, o crédito suíço. Ele agora é o vilão da vez. Ele tá mal já tem desde o ano passado, né? O próprio o presidente falando sobre a situação. Tanto o governo da Suíça, né, está negociando para dar uma ajuda para um resgate do banco. E é um dos maiores bancos do planeta, tá bom? Eles não é só parte das engrenagens que fazem o mundo funcionar, ele é a própria, né? Uma das engrenagens importantíssimas. Entendeu? Se esse banco aí falir, né, quebrar, nós vamos ver uma onda, né, em cadeia quebrando. Eu quero falar para vocês, irmãos, como é que funciona o sistema bancário, né? Porque nessa semana que passou, né, o setor bancário global retoma a crise de confiança, a esteira da quebra do SVB, que é o Silicon Valley Bank, e do Signature Bank. São dois bancos grandes que quebraram nos Estados Unidos. E é a segunda maior quebra bancária desde o Washington Mutual, né? Desde do Lehman Brothers em 2008, na crise financeira de 2008, do Lehman. E o Silicon Valley, ele era um banco que... O que aconteceu, né? O que levou a quebrar? É mais voltado para a marcação ao mercado. Ele era um banco destinado a crédito, a financiamento de projetos de startups. Ele era voltado só para a área da tecnologia. Por isso que não vai assim quebrar tudo, né? Porque ele é voltado justamente um banco que ele era para o banco para startups. Ele era o banco do Vale do Silício, destinado a realmente investir só em tecnologia, só em empresas de tecnologia. Então não era um setor que vários outros setores pegavam empréstimo e dependia, né? Investimento. Então, mas é uma área, na área de tecnologia no mundo, é uma área poderosíssima. Então, mostrando suas fraquezas, sua bolha. A marcação ao mercado, como funciona? Era um banco que eles tinham muito, né? Compraram muitos títulos do Tesouro norte-americano. Naquela era, né, desde 2019, 2020, 2021, 2022, que foi quando começou a pandemia. E então, né, os bancos centrais do mundo inteiro, incluindo o Fed, né, vamos falar do Federal Reserve dos Estados Unidos, o Banco Central Americano, eles reduziram a taxa de juros a 0% ao mês, deixando o crédito barato, todo mundo podia pegar dinheiro, né, enquanto as pessoas estavam em casa. O que houve uma demanda por tecnologia, por celulares, por iPads, por computadores para trabalhar remotamente, muito alta. Né? Pessoas comprando isso, comprando equipamentos de tecnologia, comprando software, fazendo assinatura de softwares importantes. Não é? E então isso explodiu esse setor com uma taxa muito baixa. E o Tesouro Americano, ele emite dinheiro, né? Ele emitindo dinheiro a rodo, jogando dinheiro na economia, e esses títulos do Tesouro essas empresas compravam. Investe com quanto por cento? 0%, 0,25% ou 1%, muito baixo. Aí passou a crise e agora inflação mundial. O Banco Central Americano aumentou a taxa de juros, que hoje está em 4,75% base, né? 4,50 a 4,75. Então a marcação mercado funciona dessa forma. Imagina que há 2 anos atrás você comprou um título do Brasil, por exemplo, um título do governo americano, com uma taxa de retorno de 1%. Então se você compra R$ 1.000, né, você vai ter um retorno aí de R$ 10. Só que nessa, agora a taxa está 4,75% ao mês. Ou seja, as pessoas que investiram seu dinheiro no banco, ou esses títulos, para que o banco obtenha retorno, ele precisa ir lá no mercado, pegar esses títulos que ele comprou 1% e vender. E ter alguém que os compre, né? Só que você pensa,
a 1%, a pessoa olha e fala, peraí, o governo americano pode me pagar 4,75%, por que eu quero um a 1%? A 1,5%? Não. Então agora esse banco que gastou bilhões para comprar esses títulos a 1%, agora se ele quiser vender, ele vai ter que vender por um valor muito pequeno e provavelmente nem vai achar quem compre, porque o governo está pagando 4,75%. No pior das hipóteses, o governo paga 4,5%. Então esses títulos dessas empresas estão quebrados e é um banco que estava cheio de títulos do Tesouro. Então são papéis podres, não vale nada. Não dá para comparar. E agora o Fed, o Federal Reserve, está negociando aí para aumentar ainda mais a taxa de juros. O que aconteceu nessa quebra de confiança é que os bancos não podem captar mais recursos, né? Os bancos estão, todo o dinheiro que eles tinham, no que está os seus aportes? O que aconteceu é que o banco, para salvar, né, o governo, o Biden saiu já para dizer que as pessoas vão se receber o seu dinheiro, que as pessoas ficaram apavoradas, ou seja, peraí, o banco declarou falência porque não vai conseguir o recurso de volta, né? E aí as pessoas vão para a fila, né? Peraí, vou tirar meu dinheiro de lá, vou perder meu dinheiro, o que vai acontecer? E aí o governo foi lá e acalmou o ânimo, não, calma, nós vamos aqui, tá, o próprio governo, nós vamos emprestar dinheiro para o banco e o banco vai pagar as pessoas, tá? E cogitou-se inclusive de que o Elon Musk pode comprar esse banco aí. E seria muito interessante, por quê? Porque ele, né, imagina agora o banco mais importante que financia toda a empresa de tecnologia do Vale do Silício na mão de alguém que é um trumpista, né? Então, mudaria radicalmente o jogo. Isso é um dos fatores. Outros fatores que eu queria falar para vocês, irmãos, tá? O sistema bancário mundial, ele vive de confiança, fé, tá bom? O sistema é baseado em fé, acredito que vocês já ouviram isso, e eu vou repetir, mas vou explicar para você o porquê. Existe nos bancos, tá? Todo o dinheiro que você vê no mundo, aí, o dinheiro que você tem lá no banco, tá? Existe o que é o marco, né, dos bancos no mundo, que é o índice Basileia, que esse índice é determinado na Suíça pelo Bank of International of Settlements, né, que é o BIS, o Banco Internacional de Compensações da Suíça, que é o banco dos bancos centrais, de onde sai todas as leis e ordens econômicas para o mundo, é de lá, tá bom? O índice Basileia, se não me engano, hoje ele está em 18%. O que significa isso? O banco, né, imagina, por exemplo, eu pego emprestado com você 1 milhão, ou eu tenho 1 milhão de reais guardado, e aí, logicamente, eu só posso emprestar 1 milhão, porque eu só tenho 1 milhão. Eu não posso emprestar 2 milhões se eu tenho 1. Entendeu? Só que o índice Basileia em 18% significa o seguinte: se você der 1 milhão de reais para o banco, se você der, por exemplo, pegar lá no banco, chegar no banco e falar, me empresta 1 milhão, o banco empresta pelo índice Basileia, o banco não precisa ter 1 milhão, ele precisa ter 180 mil reais lá, como garantia. Esse é o índice Basileia. Então, agora que nós estamos vivendo é uma crise de confiança. As pessoas não confiam no banco, dado porque o sistema econômico olhou que um banco faliu. Depois, opa, 2 bancos faliu. Mas outro banco ali faliu. Opa, o banco gigantesco, que é o Credit Suisse, está com problema. Opa. Aí começa a olhar, por exemplo, parece que o mesmo está acontecendo no Israel, está acontecendo no Reino Unido, está acontecendo na Europa. As pessoas começam a correr para o banco para tirar o seu dinheiro. Só que não tem esse dinheiro. Isso aconteceu na crise que houve na Grécia em 2013. Foi um sinal para os mercados. Por isso que eu indiquei para vocês no grupo se você aí tem um bom dinheiro guardado, não deixe guardado parado em banco. Não faça isso. Porque se o banco quebrar... E eu não sei se você sabe, mas desde 2017 foi aprovada uma lei no Brasil que o dinheiro se o banco quebrar ou se o banco precisar fechar as portas, o dinheiro que está lá dentro pertence ao banco e não a você. Então o banco, por lei, o banco não tem que te dar o seu dinheiro, tá? Então, tomem todo o cuidado. O melhor investimento, você quer segurar, para quem tem muito dinheiro, o melhor investimento que existe é ouro. Para se proteger é ouro. É comprar ouro ou comprar terras para agricultura, ou comprar terras, casa, apartamento, o que você preferir. Bens verdadeiros.
Outra coisa, mas você tem pouco dinheiro, não tem ainda muita coisa. Você pode se aventurar, não é, em alguma coisa para alavancar o seu dinheiro em bons investimentos. Estude o mercado. Não posso indicar aqui para você, compra isso ou compra aquilo. Estude bem o mercado. Tenha sabedoria para mexer com isso. Não é brincadeira. Nós estamos à beira de, muito próximo de um crash que vai arrebentar com o mercado mundial porque estão fazendo palhaçada com o dinheiro das pessoas. Tá bom? Estão fazendo palhaçada. Agora o banco aí suíço está negociando, né, o governo suíço para um aporte, para um resgate do crédito suíço, mas até quando? Até quando vão ficar nisso? Imprimir dinheiro infinito de novo? O sistema não aguenta mais. Então essa crise de confiança está gerando isso. Quando as pessoas foram para a Grécia pegar dinheiro, fechou tudo. Não tem esse dinheiro não existe. Entendeu? As pessoas vão perceber o quanto elas viveram uma fantasia. Esse mundo é uma fantasia. Você vive de confiança, tá bom? Isso é um dos pontos. Eu queria falar para vocês sobre o Bitcoin, tá? Eu até postei lá nos grupos. Não, o Bitcoin ele é um lixo especulativo. Por que que ele é um lixo? Justamente porque ele cresce, ele desce, né? E sobe do nada. É aleatório. O negócio cai 30%. Ou ele também pode subir 30%, 40%, 50% da noite para o dia. Um ativo lixo é que faz isso. A pessoa tem pouco dinheiro e quer ganhar dinheiro rápido, né? E tem que esperar ele cair bastante. E aí vai lá e põe uma graninha. E aí ele sobe com tudo e você ganha um bom dinheiro, se desfaz. Show de bola. Agora, quem tem muito dinheiro, não ponha teus recursos. Isso é um lixo. Isso é um lixo especulativo. Tá? Aí eu postei a matéria falando, olha, isso não tem valor intrínseco, não tem lastro. Tá? Não é uma empresa, por exemplo, é diferente de eu ir lá e eu vou investir numa grande empresa, uma empresa que faz um produto que é uma Apple da vida, que pode me pagar dividendos, né? Que eu sei que é uma empresa que, se quebrar, olha o patrimônio que ela tem, olha o nome que ela ainda assim consegue ir lá vender tudo e adquirir alguma coisa e me... Agora o Bitcoin, você perdeu, acabou. Entendeu? Outro detalhe, esses bancos digitais, eu quero falar para vocês de como que funciona. Esses bancos digitais que as pessoas estão vendo aí, né? Inclusive agora parece que um dos bancos, acho que é o Bits do Bradesco, vai fechar as portas. Quem tem dinheiro lá tem que tirar. Por quê? Essas fintechs, como é que elas existem, né? Os caras fazem um movimento que é assim. O cara ele não cria uma estrutura, não é um banco consolidado que tem toda a estrutura. Eles vão lá, chega para o banco grande e fala assim, é o seguinte, eu quero abrir um banco pequeno, um banco digital para facilitar o serviço, e eu quero usar a estrutura do Itaú, ou do Bradesco, ou do Santander, que são bancos já consolidados, são bancos grandes, completos. E aí o banco fornece toda a estrutura, toda a tecnologia, todo o desenvolvimento, do software, aquela coisa toda, entendeu? E aí todo o dinheiro que é depositado nesse banco digital, parte ele tem que pagar uma taxa, parte para o banco grande, para qual ele usa o serviço, e a outra parte é dele. É sempre assim. Mas ele está ancorado nesse grande banco. Entendeu? Por isso que muitos têm muito financiamento nesses bancão grande. Aí vamos supor que um banco grande desse quebre. Você acha que você vai lá no banco pequeno e vai conseguir tirar o seu dinheiro? Não vai, porque não existe esse dinheiro. Esse banco pequeno, esse digital, ele nem tem esse dinheiro. O que você deposita, parte, ele já tem que mandar uma boa parte para o banco a qual ele está ancorado. Agora um detalhe. Se um banco desse digital quebra, meu irmão, você está perdido. Aí é que você não vai conseguir nada. Nada, entendeu? Ele não tem para te dar, ele está ancorado num outro banco. E um detalhe que mostrou-se nesse Silicon Valley Bank, Signature Bank, né, dos Estados Unidos, é que um dos setores que mais sofreram é o de criptomoedas, porque eles estão colocando seu dinheiro em criptoativos. O criptoativo, irmãos, o banco, tá, o Bitcoin, por exemplo, o Ethereum, é um modelo que funciona o seguinte. Por que ele tem valor? Porque ele é um lixo especulativo. Todo mundo, vamos lá, o Elon Musk fez isso crescer muito, porque ele foi lá e comprou muito, investiu uns milhões de dólares lá, e com isso, todo mundo vai... O que é uma especulação? Olha, eu acredito que aquele ativo vai crescer muito daqui a 2, 3 meses, ele vai crescer bastante, e todo mundo vai comprar. Isso faz com que a ação
haja uma forte demanda pelo aquele ativo, como a demanda aumentou bastante querendo aquele ativo, então o preço sobe muito, todo mundo começa a comprar, muita gente querendo comprar, uma quantidade de oferta menor, então o produto explode de preço. Só que aí daqui a pouco acontece uma noticiazinha, algum probleminha, cai tudo de novo. Não é um bem, não existe um produto. O Bitcoin, olha só, ele está lastreado em dólar. Quanto que vale um Bitcoin? Tantos $1.000. Então, invista o seu dinheiro em dólar. O dólar é muito mais seguro, ainda é. Por quê? Não existe um produto, ele não tem lastro, ele não é um bem, não existe nada lastreado no Bitcoin, nada. Entendeu? Não existe um bem naquilo, aquilo é um bem virtual. Ele dá um dinheiro para você rápido, mas ele tira seu dinheiro todo e você não está ancorado em absolutamente nada, não existe um bem. Por isso que muitos desses bancos investiram nesse lixo, bancos digitais inclusive, e o que aconteceu? A moeda, eles pegaram dólares e dinheiro do povo, investiram em Bitcoin, em Ethereum, em Dogecoin. Isso porque muita gente falou que isso é bom, por causa da ideologia, de não depender de governo, etc e tal. O que acontece quando aquilo cai? Não tem garantia. Eu perdi o dinheiro, o banco perdeu tudo que ele investiu. Ele não tem garantia de retomar aquele dinheiro, aquilo que ele investiu. Ele perde dinheiro, pronto, ele não tem dinheiro para dar para as pessoas. Ele quebra. Por quê? Ele investiu tudo, pronto, ele já não arrebenta aquele banco. Isso é sinal de o quê? Peraí, ligou um alerta no sistema inteiro. Se um banco desse tamanho aí quebrou, como é que deve estar os outros bancos? Como é que está a bagunça no sistema financeiro agora? Olha o que aconteceu com Americanas aqui no Brasil, irmãos. E não é só Americanas, a Marisa não está conseguindo mais pagar, né, uma loja de roupa consolidada. A Marisa, a Oi declarou pela segunda vez recuperação judicial, várias e várias empresas não estão aguentando. Por quê? Foram anos pegando dinheiro, uma taxa baixa, e aí vem a pana, todo mundo vem a inflação, o sistema, o que o governo faz? Puxa a taxa lá para cima. E agora sim, eles vão começar a mostrar bagunça. Quanta palhaçada foi feita, quanto dinheiro pegou emprestado, tá ancorado em quê? Em lixo, muito lixo. Irmãos, o sistema é uma bagunça. Eu não sei se você sabe, mas o sistema de pagamento de pensões nos Estados Unidos, por lei, não pode ser revelado, não é transparente. Mas o The Guardian dos Estados Unidos já disse que isso pode estar quebrado. As pessoas acham que vão se aposentar ou vão pegar sua pensão, os servidores públicos americanos, né, da área de polícia, bombeiro, etc., os servidores públicos. Ao que parece, tá? Eles pegam o dinheiro, né, e eles aplicam em empresas consolidadas ou empresas que estão crescendo, que vão obter um grande lucro muito acima, e aí depois esse lucro é devolvido para pagar as pensões, é assim que é garantido. Ao que parece que ao longo de alguns anos isso não aconteceu, não houve esse lucro. Eu vou pegar essa matéria à parte para mostrar para vocês, está no The Guardian, eu não vou falar aqui porque ele vai requerer tempo, eu vou ler para vocês. Irmãos, é uma bagunça, é tanto lixo, tanta especulação, tanta malandragem, né, que é feito. Então assim, não se iludam com o sistema, saiba usar o seu dinheiro, tome cuidado se você tem muito dinheiro guardado, né? Eu falei para vocês, tenham sabedoria, porque o sistema ele está quebrado, o sistema ele já está quebrado. Se um banco dessa magnitude aí quebra, é triste. Tem bancos que não podem quebrar, como eu já falei para vocês, mas que já estão perdendo muitos bilhões de dólares, que são os bancos. O principal banco do sistema financeiro mundial é o JP Morgan dos Estados Unidos, né? O JP Morgan é o principal. Se esse aí quebrar, acabou todas as nações do mundo, acabou todo o sistema financeiro. Mas vamos lá. Eles pediram ajuda, né? A empresa o maior financiador disso aí é um banco saudita, né? O Saudi National Bank. Ele descartou um novo aporte porque isso
feriria princípios, questões regulatórias, porque se eles colocassem mais dinheiro lá para salvar o banco, eles teriam mais de 10% de participação e isso não pode. A ajuda financeira do SNB serviria para aplacar a animosidade dos investidores com o relatório anual do Credit, que aponta para riscos de liquidez. Risco de liquidez, o que é risco de liquidez? Liquidez, para quem não sabe, né, vamos usar o economês aí, né? Liquidez é o seguinte, eu compro um bem e eu estou investindo em títulos da época aí de bonança, né, a tantos por cento, eu não consigo vender esses ativos rápido. Ninguém quer comprar isso. Liquidez é a capacidade de pegar um bem e transformar ele em dinheiro em um prazo muito rápido, muito curto. Isso é liquidez. Uma casa, por exemplo, você vender uma casa, isso não é um ativo de alta liquidez. Por quê? Porque você não vende casa da noite para o dia. Casas demoram para vender, tem toda uma burocracia, você não pode vender para qualquer um, é tudo amparado por lei, aquela coisa toda, então demora. Até você conseguir até um comprador, então é um ativo de uma liquidez baixa. Entendeu? Isso requer, é uma casa. O carro é um ativo de uma liquidez até melhor do que uma casa, mas também é alto. Agora, o que é um ativo de uma liquidez? Vamos lá. Uma ação de uma empresa é um ativo que tem uma liquidez rápida. Você pode ir lá e vender muito rápido, fazer dinheiro rápido com aquilo. Então, o próprio Bitcoin tem uma liquidez absurda. Você compra e vende rapidinho. Você tem um mercado, o mercado depende de compra e venda, é puramente disso, compra e venda. Isso, o lastro dele está na pessoa que investiu seu dinheiro ali. Você só ganha dinheiro porque alguém pôs dinheiro lá. Não faz dinheiro, aquilo não fabrica dinheiro. É que alguém antes pôs dinheiro e vai usando esse dinheiro, que é um esquema de pirâmide, desculpa a palavra aqui, um esquema Ponzi, né? E aí você vai lucrando em cima daquilo ali. Tá? E porque aponta riscos de liquidez na operação do banco. Após ser postergado em uma semana, o documento é liberado na segunda-feira, fala em fraquezas materiais ao descrever o controle interno sobre as finanças e o fluxo de saques ainda não originados em 2022. Somente entre outubro e dezembro do ano passado, o Credit aumentou ou experimentou uma onda de saques da ordem de 110 bilhões de francos suíços, que é o equivalente a 118 bilhões de dólares. Sim, para quem não sabe, a moeda suíça ela é mais forte do que o dólar americano, tá bom? É isso aí. Quem comanda a economia mundial é a Suíça, né? E a Suíça, a moeda dela é mais forte do que o dólar americano, que é a moeda mundial. Então, para vocês entenderem o que? Fuga de capital, as pessoas estão tirando dinheiro, não confia no sistema mais. Entendeu? Isso é a base do sistema financeiro. O que quebra o sistema financeiro basicamente é isso. Se as pessoas não confiam no sistema e começam a tirar seu dinheiro, e a maior quebra, o que vai arrastar o mundo para o apocalipse é a quebra dos bancos, porque o sistema depende dos bancos. Entendeu? Se não há confiança nos bancos, nós estamos caminhando realmente para uma desconfiança total. Então precisa aparecer alguém, um órgão, que eu acredito que vai ser um governo que eles vão juntar aí, mas é nítido, irmãos, a gente não vê ninguém apareceu agora com uma brilhante ideia para salvar o sistema econômico, tá bom? O ano passado fechou com um rombo de 8 bilhões de dólares para o banco sobre o fluxo de saídas de recursos. Qual o tamanho do problema? Os problemas do crédito não surgiram do nada. O banco suíço, junto ao Deutsche Bank da Alemanha, que eu já falei para vocês, e alguns bancos italianos carregam risco desde o fim da última crise financeira global que atingiu a Europa com mais força entre os anos de 2011 e 2012, que é aquela crise de 2008, lembra? Eles não resolveram o problema. Eles encheram de dinheiro, eles sacrificaram Lehman Brothers, aquele conglomerado de seguros, eles sacrificaram. E quando o Obama assume para salvar os bancos norte-americanos, ele injeta ali quase 3 trilhões de dólares para salvar os bancos norte-americanos. Né? Então, o que eles falam, eles ainda carregam daquela época a crise. Eles postergaram a explosão do sistema. É como que agora o que vai vir vai ser algo que vai ao estilo da queda do Império Romano. Vai acabar com essa era, acabar com tudo completamente para surgir um mundo novo, uma era nova, tudo novo. A estrutura inchada do banco, calcada em ativos de baixa liquidez, colocaria o crédito em uma situação delicada em caso de qualquer corrida bancária. Como fala, o banco tem baixa liquidez, significa o quê? Ele não tem ativo para transformar em dinheiro rápido e pagar os seus acionistas ou pagar as pessoas que... acionistas ou investidores, ou pessoas que guardam seu dinheiro lá.
Ou seja, uma corrida bancária quebraria o banco completamente porque ele não tem dinheiro, ele não tem liquidez. Ele não pode, as pessoas não confiam mais no sistema porque eles não podem mais suprir as pessoas, né? Sempre foi assim. Mas agora é como se fosse a hora que sabe aquilo que está escrito em Apocalipse 18 e 19, em Naum, né, Obadias, que o Senhor prometeu que ele ia levantar a saia da meretriz e vai mostrar as vergonhas dela para o mundo, mostrar toda a safadeza que eles fizeram no mundo. É o que está acontecendo, né? É uma pessoa vê como que o Silicon Valley dos Estados Unidos quebrou. O, o CEO do banco, né, os analistas, os diretores do banco vão lá na bolsa e falam, olha, eu estou pondo à venda aqui 2,2 bilhões de dólares em ativos. Do nada. Do nada ele precisou captar 2 bilhões de dólares. Na hora alguém olhou aquilo e falou, peraí, que palhaçada é essa? Por que você está precisando de 2 bilhões de dólares, assim, do nada, essa quantidade de dinheiro? Porque viram, né? O banco foi fazer um teste. Deixa eu ver se tem algum otário aqui que vai me dar esse tanto de dinheiro aqui do nada. Aí as pessoas se tocou na hora. Peraí, vocês estão com problema? Pronto. Todo mundo saiu fora. Uma série de boatos sobre a saúde financeira do banco divulgado ao longo do ano passado deu as exatas condições. Para quebrar um banco, basta um boato, comenta William Castro Alves, estrategista-chefe da Everway. Verdade. Somente em 2022 as ações do Credit negociadas em Nova York desabaram 30%. Isso é muito. Em 5 anos, essa queda é de 80%. Hoje a instituição tem um valor de mercado de 10 bilhões de dólares. Para tentar conter a sangria em torno da retirada de recursos, o Conselho Executivo correu para o mercado em busca de uma capitalização, ou seja, quem pode me dar dinheiro, né? Prometendo um plano de reestruturação e maior rigidez nas regras de conformidade. Acho muito difícil. Ó, os bancos aí que eu falei para vocês, e conseguiu. Com a ajuda do SNB, o Banco Saudita, o Credit levantou 4,2 bi de dólares, ajudando a acalmar preocupações, mas qualquer tranquilidade veio abaixo com o colapso gêmeo do SVB Signature. Por quê? Porque as pessoas estão vendo, olha, o sistema vai estar caindo. Não dá para esconder mais, não aguenta mais. Se o banco não reverter as saídas de recursos e não restaurar a quantidade de ativos sob gestão, o efeito adverso pode levar a uma situação mais extrema, avalia o estrategista-chefe da Everway. Ou seja, irmãos, se o Banco Central Americano continuar aumentando a taxa de juros, vai ser desesperador. É por acessar esse risco que os mercados viram uma explosão nos últimos 4 dias de 920 pontos base nos rendimentos dos títulos de proteção contra a falência, que são CDS, Credit Default Swaps. Isso mesmo. Uma explosão nos últimos 4 dias de 920 pontos bases nos rendimentos dos títulos de proteção contra a falência. Na prática, o avanço vertiginoso do ativo aponta para um aumento, além de 50%, da probabilidade do banco se tornar insolvente. Isso mesmo, né? Não tem como pagar suas dívidas. O banco já era, né? Diferente dos bancos regionais americanos, o Credit Suisse é uma instituição de mais de 1,5 século de existência, com 50 mil funcionários, 1,5 trilhão de dólares sob gestão e negócios em vários continentes, o que torna os efeitos de uma falência muito mais temidos, sim. Ouviram isso, né? Se esse banco falir, vai acontecer um efeito dominó, vai derrubando todos os que estão ancorados abaixo dele, porque não é como o Silicon Valley, que só tinha seus investimentos atrelados ao governo e a empresa de tecnologia. Ao Credit Suisse, vários bancos que estão atrelados a eles têm seus dinheiro alocados, né, investimentos alocados em agronegócio, tecnologia, maquinário, roupa, comida, água, construção civil, elétrica, tudo. Então você vai arrebentar com tudo, simplesmente assim, tá? Na tentativa de pôr panos quentes à situação, o CEO Ulrich Körner disse ontem que a situação financeira do banco é tranquila. Já o Axel Lehmann, chairman do Credit, mencionou que uma ajuda governamental não é um tópico e que o esforço de retorno do banco é lucratividade. A lucratividade não se assemelha aos problemas de liquidez dos menores credores americanos. Mas a autoridade monetária do país não ter ouvido a fala de Lehmann, ele pode não ter ouvido, né? Instantes
há instantes, o Banco Central da Suíça comunicou que poderia ajudar o crédito com o capital se necessário for. Então, o novo turbilhão envolvendo o crédito suíço assinala a chegada da crise do setor bancário para a outra margem do Atlântico. Além do próprio crédito, diversos bancos italianos tiveram a negociação suspensa nessa quarta, porque tiveram uma queda de 7% no índice Stoxx, que reúne os principais credores europeus. Em meio à onda de desconfiança, o Banco Central Europeu disse que consultará os bancos europeus para entender o tamanho da exposição dos mesmos ao crédito. Outra coisa, irmãos, por isso que eu falei para vocês, nós estamos indo para uma era de 10 reinos, porque essa coisa de todo mundo atrelar, dependendo de todo mundo, vai dar uma diminuída. E essa quebra vai mostrar isso. O sinal negativo vindo da Europa voltou a penalizar as ações dos bancos regionais americanos, já fragilizados pelo Nova York. O First Republic Bank despencou mais de 19%. Então, o clube Too Big to Fail, né, que é o montado pelos principais, os 4 maiores bancos que comandam, né, que é o Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan, Citigroup e Goldman Sachs. Esses aí são os deuses do mercado. Eles são mais blindados à crise de confiança que paira no mercado. Eles perderam apenas 5,5% juntos, né? Então, assim, ali é mais poderoso, é mais forte. Eles são os donos do mundo, né? Ali é onde estão os donos do mundo, os donos realmente do planeta. Mas, nem eles escapam da crise de confiança que se instaura no mundo. Em um processo de essa palavra é em curso, antigos clientes dos bancos regionais já procuram os megabancos para abertura de contas. Exatamente, ou seja, é uma corrida para centralizar. As pessoas estão correndo para esses grandes bancos para abrir conta lá e transferir tudo para lá. Para o BOFA, né, isso significou uma adição de 15 bilhões de depósitos nos últimos dias. Sim, as pessoas estão correndo dos bancos pequenininhos e correndo para os grandes. O que nós vamos ver é centralizar os recursos das pessoas nos bancos maiores e os pequenos vão à bancarrota. Parece até, né, mas que aquilo que a gente falou, né, tá aí acontecendo. Acho que vocês vão entender bem essa situação e tenham sabedoria, se guardem nesse tempo. E outro detalhe, né, a quebra nesse tempo, essa crise, tá? A crise econômica, irmãos, não significa que é o fim do mundo, tá? Crise econômica são ciclos. Crises financeiras sempre houveram. Tá? Na nova era aí das novas teses econômicas ainda está mais terrível ainda. Então nós vamos ver uma mudança econômica. E aí nós vamos ver a instauração de moedas digitais. Tá? Não vai ter jeito. Moedas digitais vão ser implementadas no mundo inteiro. O mundo está caminhando para isso. Mais controle, mais centralização das finanças, mais controle nas mãos dos grandes e os bancos pequenos. Pequenos assim, os bancos grandes serão apenas um prestador de serviço do Banco Central, que vai ser quem vai comandar tudo. E as pessoas vão pôr seu dinheiro lá. E essa confiança em Bitcoin, que são, né, eles vão quebrar a confiança do mundo inteiro em instituições pequenas, em todas as empresas. É quebra da confiança mundial. Até que alguém vem e salva o sistema. Essa era. É você, né? Guarde seu dinheiro, entenda bem o seu recurso, invista naquilo que vale a pena, estude o mercado, guarde você e sua família, tenha a sabedoria do Senhor, que Deus, o nosso Deus é que nos orienta. E um bom é que muita coisa, quem não pôde comprar casa nessa época, terras, aguarda, né, seu dinheiro em ativos bem protegidos, porque na hora que realmente vier a quebra, as casas vão valer muito menos, as pessoas vão vender casa, terra por muito menos, porque hoje está super inflado, né? Justamente por causa dos bancos, inclusive, né? O sistema imobiliário está muito, né, inflado, aluguel está muito inflado, então as pessoas vão poder fazer negócios aí, comprar muita coisa a preço de banana. Tem a oportunidade, tem a crise, tem um problema, tem o medo, mas também é uma era de oportunidades. Tá bom? Deixo para vocês esse vídeo, essa matéria, e um forte abraço a todos, que Deus os abençoe.